Imagine um predador com maxilares que são como guilhotinas. Entre todos, era o mais assustador. O hienodonte aterrorizou as planícies da América do Norte por mais de 10 milhões de anos. Vamos supor que ele mordesse meu braço. Os dentes posteriores iriam cortá-lo como uma espada de samurai. Mas esse carnívoro não era o único predador na região. O hienodonte tinha 2 inimigos mortais. Esses predadores travariam uma batalha épica em que apenas um sobreviveria. Predadores pré-históricos. Hienodonte. 32 milhões de anos atrás, no início do Oligoceno, o ambiente no planeta Terra era muito diferente do que é hoje. A temperatura mais alta não permitia a existência das calotas polares. A Antártica era ocupada por uma densa floresta de pinheiros. Mas então, o clima começou a mudar. A temperatura na América do Norte caiu. Com uma paisagem aberta e uma grande população de animais, o continente tornou-se um paraíso para os predadores. A América do Norte tinha uma fauna riquíssima. Alguns a comparam com o que temos na savana africana atualmente. Esse enorme grupo de mamíferos jamais seria reconhecido hoje. Havia cavalos de 90 centímetros de altura chamados mesohipos, pequenos camelos sem corcovas e rinocerontes sem chifres. O mais comum era um animal semelhante a ovelhas, o oreodonte. Este é o oreodonte. É o fóssil de uma ovelha, de um ancestral da ovelha e das cabras. Devia ser um animal muito saboroso. A qualquer momento, a serenidade de uma campina podia dar lugar ao caos total. O responsável pela confusão era o maior predador de seu tempo, o hienodonte. Este é o Hienodon horridus, o maior e mais terrível animal que viveu no Oligoceno. Era o rei do pedaço. Esta criatura tinha uma cabeça enorme, apoiada sobre um corpo robusto. Era bem maior que a maioria dos animais que caçava. O Oligoceno foi muito agitado. Havia mais animais caçando do que existem hoje na África. Um dos concorrentes do hienodonte era um falso dente de sabre chamado Dinictis. Mas o mais bizarro era um animal semelhante ao porco com um comportamento terrível. O entelodonte. A luta entre essas duas espécies durou 5 milhões de anos. Os paleontólogos admiram as características impressionantes do hienodonte. Mas essa criatura é um mistério. É difícil estudar esse mamífero, pois poucos fósseis foram encontrados. Existe somente um esqueleto completo em todo o planeta Terra no Museu Americano de História Natural em Nova York. Somente com um esqueleto completo como esse dá para ter uma ideia de como era esse animal. O Dr. Jim Mellett é um renomado perito em hienodontes. Ele estuda o animal há mais de 30 anos. Ele tinha uma grande força na musculatura do maxilar.
Quando pegava alguma coisa, os dentes estraçalhavam a presa. Em laboratórios nos Estados Unidos, especialistas examinam o misterioso predador. Fósseis são raros, mas encontrar um carnívoro importante é ainda mais difícil. Carnívoros são muito raros porque poucos deles viviam em qualquer época. Com tão poucos fósseis, os cientistas precisam montar esse quebra-cabeça literalmente com um osso de cada vez. Temos 13 deles, então podemos contar. 1, 2, 3... Este é um dos nossos esqueletos mais completos. Pode ver que não é suficientemente completo. Não está bem preservado, mas é o melhor que temos. Carnívoros são muito raros, todo carnívoro é. Sua preservação não é excelente, mas é o melhor que pudemos encontrar. Este é o interior de Dakota do Sul. Aqui, o solo vulcânico é rico em evidências fósseis devido à densa população de animais pré-históricos que viveram nesta região. Esses leitos secos de rios e lagos revelam um evento extremo da natureza, quando uma grande inundação surpreendeu e matou milhares de animais. Uma camada de lama preservou seus ossos por milhões de anos. Este animal está na posição em que morreu. Ele morreu e os sedimentos o cobriram. Elementos químicos na água do solo penetraram nos ossos e os deixaram mais duros e resistentes. Por isso, aguentaram 30 milhões de anos. A erosão ocorrida ao longo de 30 milhões de anos foi tão extensa que permitiu a localização de fósseis por toda parte. O osso estava enterrado, mas choveu muito aqui recentemente. Chuvas fortes que escavaram as encostas. Não só aqui, mas em toda a região. Por isso, os fósseis estão saindo do solo, estão sendo liberados pela chuva e aparecendo. Os primeiros fósseis de hienodontes foram descobertos em meados do século XIX. Os ossos foram enviados à Filadélfia, onde o Dr. Joseph Leidy descreveu pela primeira vez o animal. Ele o chamou de hienodonte, que significa dente de hiena. Donte significa dente e hiena é autoexplicativo. Se eu pegasse este crânio, não chamaria de dente de hiena, mas ele deve ter achado parecido com uma hiena, e esse foi o nome que ele escolheu. Mas o Dr. Leidy pode ter chegado à conclusão errada quando chamou este predador de 30 milhões de anos de hiena. Muitas vezes acabamos com nomes que são infelizes. Hienodonte é um desses. Quando os cientistas modernos começaram a estudar o hienodonte, poucas semelhanças foram encontradas entre ele e a hiena atual. Hiena e hienodonte não têm qualquer parentesco. São animais diferentes com ancestrais diferentes. A maior diferença está no tamanho da cabeça e na postura. Se traçarmos uma linha na coluna dos dois animais, a diferença é clara. A coluna da hiena é mais inclinada e as pernas traseiras são curtas. Sem poder usar a hiena moderna como referência, os cientistas tiveram dificuldades para imaginar como seria o hienodonte. Ao observarem o crânio, a placa óssea no céu da boca se estende além dos dentes posteriores, indicando que ele poderia ser como um tamanduá. Chegou-se até a pensar numa criatura marinha. O único outro animal que tem um palato ósseo prolongado é o golfinho. Este é o flipper. Estes são os dentes. Os dentes terminam aqui e o palato ósseo continua até a parte posterior do maxilar. Por isso, alguns chegaram a pensar que o hienodonte poderia ter sido aquático. Paleontólogos dependem de animais modernos para dar um rosto aos fósseis encontrados no solo. Mas nesse caso, há um problema.
Sempre que temos um animal tão estranho e incomum como o hienodonte, é muito difícil tentar imaginar o que ele fazia, como se parecia, como corria. Com o auxílio da nova tecnologia, o Dr. Mellett decidiu construir um modelo híbrido do animal usando elementos de predadores similares. Eles começam com o lobo, um animal com a mesma postura e comportamento do hienodonte. Pegue o crânio do hienodonte e ponha no lugar da cabeça do lobo. O lobo tem pernas muito mais longas, o que lhe dá maior velocidade. É preciso encurtar as pernas para corresponder ao tamanho de um hienodonte. Isso está bem estranho. A cabeça ficou tão grande que parece que, se o animal ficar assim, ele vai cair para frente. O corpo do lobo é pequeno demais para a cabeça do hienodonte. Assim, o Dr. Mellett escolheu um predador pré-histórico para servir de modelo para o corpo do hienodonte, o falso dente de sabre. Dentes de sabre eram muito mais encorpados. Quando atacavam presas maiores, agiam feito ursos atacando alguma coisa. O corpo do dente de sabre combina muito melhor com a cabeça do hienodonte, a não ser pelos músculos dos ombros, o que significa que as pernas dianteiras do felino eram muito mais fortes que as do hienodonte. Pode eliminar o ressalto? Claro, só tenho que realçar essa parte. Pode reduzir os músculos das pernas? A redução dos músculos dos membros aproxima bastante o modelo do hienodonte, mas falta um ajuste: o comprimento da cauda. Agora dobre o comprimento da cauda. Finalmente temos um animal que parece bem verdadeiro. Ficou muito bom. O hienodonte lembrava mais o felino do que um lobo, porque precisava de um corpo volumoso para a cabeça grande. Ele possuía pernas curtas e musculosas que aceleravam rapidamente, mas também tinha força para percorrer longas distâncias. A questão é saber como todas essas partes trabalhavam juntas, tornando essa criatura um dos mais ferozes predadores de seu tempo. A enorme cabeça do hienodonte era uma excelente máquina de matar. O desenho único dos maxilares e dos dentes fazem deste animal um dos mais perigosos predadores que já viveu no planeta. Digamos que eu fosse capturado e ele mordesse meu braço. A primeira mordida esmagaria os 2 ossos do meu braço. Em seguida, os dentes posteriores iriam cortá-lo, como uma espada de samurai. Este é o Hyenodon horridus. É um grande hienodonte, 40 centímetros de puro terror. Este é um dos maiores crânios de hienodonte que se conhece. Muito grande, dentes grandes, do tamanho dos de um urso. Atrás de 4 grandes caninos, havia uma boca repleta de dentes afiados. A forma que ele atacava a presa seria, digamos, como se fosse um pitbull com uma guilhotina na boca. O animal possuía 8 dentes de corte, 4 de cada lado do maxilar. Com uma boa borda de corte, era possível deixar a comida em pequenos pedaços. Quanto menores os pedaços, mais rápido eram digeridos e mais rápido estavam disponíveis ao animal. Os maxilares do hienodonte tinham uma vantagem que nenhum outro mamífero tinha. Seus dentes permaneciam perfeitamente alinhados ao longo de toda a vida do animal. Na maioria dos outros predadores, os dentes vão se desgastando com a idade e deixam de cortar a carne. Quando não conseguem mais processar o alimento, os animais morrem de inanição. O hienodonte solucionou o problema de uma forma que nenhum outro mamífero o fez.
Ao longo da vida, os dentes iam se curvando para dentro. Podemos ver neste animal, bem idoso, que tinha o equivalente a 90 anos em termos humanos, que a borda de corte está se voltando para as raízes dos dentes. Para manter o contato essencial para a mastigação, os dentes superiores se curvavam para dentro e os dentes inferiores se curvavam para fora. Essa característica dos dentes permitia que mesmo animais idosos pudessem mastigar uma carcaça. Assim, mesmo um animal que já tivesse perdido todo o esmalte dos dentes, continuava tendo uma borda de corte entre os maxilares superior e inferior. O hienodonte possuía outra arma devastadora: a força da mordida. Entre todos, era o mais assustador. Na Universidade de New South Wales, na Austrália, o Dr. Stephen Rowe digitalizou o crânio de um hienodonte, podendo medir assim a força da mordida de seus maxilares. O hienodonte mordia com quase a mesma força de um leão africano. Ao testar o crânio, o cientista descobriu que a cabeça do hienodonte e os músculos dos maxilares podiam produzir uma mordida com 270 quilos de força. Os maxilares do hienodonte eram ainda mais mortais na parte de trás da boca, porque a força dos dentes posteriores era 3 vezes superior que a dos caninos. Não havia muita sofisticação na caçada de um hienodonte. O animal simplesmente atacava e usava a enorme força da mordida para esmagar a presa. Paleontólogos como Jeff Boyce passaram anos vasculhando esta região em busca de evidências de predadores do Oligoceno. Eu encontrei isto há alguns dias, mas estava úmido aqui e estava muito frágil para ser resgatado. Mas agora vou tentar retirar daqui. Boyce encontrou evidências de um ataque de hienodonte em um lugar em que muitos jamais procurariam: em fezes animais também conhecidas como coprólitos. O que temos aqui são coprólitos, fezes fossilizadas, e são de carnívoros. Sabemos disso porque possuem muito cálcio. Dentro dos coprólitos foram encontrados resquícios do crânio de um cavalo que foi esmagado, digerido e expelido. Muitos predadores jamais morderiam o crânio de uma presa porque poderiam quebrar os dentes. O crânio não possui muita carne, por isso costuma ser deixado de lado. Somente um animal tinha maxilares e dentes fortes o bastante e desejo suficiente em sua ferocidade para devorar um crânio, o hienodonte. A maior prova é o dente incisivo frontal de 30 milhões de anos, que ainda está totalmente intacto. Pode ver que o dente tem o mesmo formato. Ele está no coprólito, provavelmente porque o hienodonte agarrou o cavalo, esmagou a narina, esmagou a frente do rosto para matá-lo, e então o engoliu. A boca do hienodonte era grande o bastante para abocanhar o crânio de uma presa. Assim ele podia esmagá-lo com uma só mordida. Anos de pesquisa ajudaram a estabelecer a força de um hienodonte, mas sua inteligência é muito menos conhecida. Uma cabeça tão grande poderia indicar que o hienodonte tinha espaço suficiente para um cérebro grande. Agora, com a tecnologia de tomografia computadorizada, o Dr. Larry Whitmer pode estudar o crânio de um hienodonte e ter uma visão extraordinária deste animal, como se ainda estivesse vivo. Após 30 milhões de anos, o crânio fossilizado tornou-se uma rocha, dificultando a determinação do verdadeiro tamanho e formato da cavidade craniana. O maior problema é que não sabemos o que vamos encontrar. É a primeira vez que examinamos um hienodonte e não sabemos o que esperar.
Ele descobre que a maior parte do crânio era ocupado por músculos dos maxilares, deixando muito pouco espaço para o cérebro. Mas ele também descobre uma bioengenharia excepcional, permitindo que o animal obtivesse eficiência máxima dos músculos. Quando o animal estava mastigando, atacando, mordendo e subjugando a presa, tinha um problema com os grandes músculos do maxilar fechando a via aérea. Para poder comer e respirar ao mesmo tempo, o hienodonte desenvolveu um tubo nasal extremamente longo. Com esse longo tubo ósseo se estendendo quase até o fim da cabeça, o animal podia ter uma presa enchendo a boca e mesmo assim conseguia respirar pelo nariz. Uma adaptação bastante dramática. O cérebro do hienodonte era dividido em 3 pequenos lóbulos dedicados à inteligência, olfato e coordenação. A porção do cérebro dedicada ao olfato era absolutamente enorme. Isso mostra que o olfato, em comparação com a visão ou com a audição, era muito mais importante para o hienodonte do que qualquer outro sentido. O Dr. Whitmer acredita que o olfato do hienodonte era o principal recurso utilizado para encontrar a presa. Ele captava o cheiro de qualquer animal a 1,5 km de distância. E no momento da perseguição, o hienodonte contava mais com a força do que com a agilidade. Ele não executava aqueles movimentos ágeis e delicados de um predador. Ele devia somente correr feito um caminhão e trombar com a presa. No centro do cérebro ficava o neocórtice. O tamanho pequeno indica que o hienodonte não era um animal inteligente. Mas essa não era uma desvantagem, porque há 30 milhões de anos nenhum animal tinha a inteligência dos predadores e presas modernos. O hienodonte encarava a vida de uma maneira bem grosseira. Ele não conseguia reagir de uma forma sofisticada às mudanças no ambiente. Provavelmente era facilmente enganado ou despistado. Era um animal movido muito mais pelo instinto do que pelo pensamento. A inteligência limitada também o impedia de caçar em grupo. Ele não tinha inteligência para caçar da forma cooperativa que vemos em muitos animais atuais, como os lobos, que trabalham em equipe cercando a presa. A bioengenharia única deu ao hienodonte as ferramentas para se tornar um grande predador. Mas ele ainda precisava de uma habilidade diferente para caçar diferentes tipos de presas nas planícies abertas da América do Norte. Se ele não desenvolvesse essa habilidade, estaria condenado. 30 milhões de anos atrás, as grandes planícies norte-americanas eram como um supermercado bem abastecido para um carnívoro como o hienodonte. Mas a paisagem mudava para um terreno mais aberto, e um predador de emboscada como o hienodonte tinha de se adaptar a outra estratégia de caça. Havia um lugar onde ele podia chegar perto bastante para surpreender e matar a presa. Uma fonte de água. Em Dakota do Sul, paleontólogos descobriram uma antiga fonte de água que era o bebedouro perfeito para um predador como o hienodonte. Desde 1993, encontramos de 8 a 10 mil ossos, o que é um número espantoso para um sítio deste tamanho. Esta coleção de ossos é uma evidência clara do grande número de animais que foram mortos e devorados aqui. Obviamente, podemos fazer um paralelo com o que acontece na África hoje. Todos precisam beber. Os predadores sabem disso e só ficam esperando para matar as presas. É o que devia acontecer aqui. O hienodonte gostava de ficar perto de fontes de água, especialmente se houvesse alguma vegetação, pois isso lhe permitia chegar bem perto, a poucos metros de um cavalo que estivesse bebendo.
Mas o cavalo que o Ienodonte caçava era bem diferente dos cavalos que conhecemos atualmente. Esse cavalo na minha frente é conhecido como Mio Hippos. É um dos primeiros cavalos da América do Norte. Na verdade, eles começaram com metade desse tamanho, mas naquela época, esse era o cavalo mais comum. O Mesohippus tinha 1/3 do tamanho de um cavalo moderno. Mesmo assim, era muito rápido. Um animal como o Mesohippus ou este Mio Hippos não tinha defesas contra um predador. Ele tinha que correr mais que qualquer coisa que o perseguisse. Um dos maiores desafios de um hienodonte seria correr perseguindo cavalos para poder capturá-los. Muitos especialistas acreditam que as pernas curtas do Ienodonte não permitiam que alcançasse o Mesohippus numa perseguição, a menos que ele pudesse emboscar o cavalo. O Dr. Jim Mallett discorda dessa teoria. Ele criou um teste para mostrar a velocidade das pernas curtas de um pitbull, um animal moderno com estrutura física semelhante à do Ienodonte. A única forma de coletar dados é com animais modernos, e a partir daí podemos inferir o que os animais fossilizados seriam capazes de fazer. A física não mente. Se os membros tinham as mesmas dimensões e aproximadamente a mesma musculatura, eles vão se mover na mesma velocidade quando compararmos um animal a outro. A principal medida é do joelho até o chão. É a parte do membro que controla a velocidade. Normalmente, cães com pernas curtas são lentos, mas aposto que este cão compensa essa deficiência porque tem uma musculatura muito forte. Está ligado, vou apontar. O Dr. Mallett usa um radar para determinar a velocidade do cão. Muito bem, o radar está ligado. Vem, Pepper, vem! Vem, Pepper, vem! Vem! Muito bem! 58. Temos 58 km por hora, quase 10 km por hora mais veloz que um cavalo. Fiquei surpreso quando o radar registrou 58 km por hora. Ele acelerou numa distância muito pequena e atingiu essa velocidade rapidamente. É um animal com pernas curtas, mas capaz de correr muito rápido. O crânio do Ienodonte era 2 vezes mais longo, mas acho que ele alcançava a mesma velocidade de quase 60 km por hora para alcançar as presas com facilidade. Mas cavalos não eram o único prato no cardápio. Também havia camelos. Esses pequenos parentes dos atuais animais africanos eram a base da dieta do Ienodonte. Há vários lugares onde encontramos ossos de camelos que podem ter sido devorados por hienodontes. Camelos eram mais velozes que cavalos. Com uma clara vantagem no tamanho, o Ienodonte podia usar seu porte físico para ganhar a corrida. Seria fácil para o Ienodonte emparelhar com o camelo e jogar seu corpo contra ele. Uma vez que estivesse no chão, estaria acabado. Com tantos animais diferentes, o Ienodonte tinha de mudar sua estratégia de caça constantemente. A técnica para caçar um cavalo era diferente da usada para caçar um oreodonte e da usada para caçar um rinoceronte. O rinoceronte sem chifre era a maior criatura que o Ienodonte enfrentava e seu maior desafio. A maioria dos rinocerontes na América do Norte estava entre os maiores animais que existiam. E é pouco provável que os predadores tivessem muita chance com eles. O rinoceronte era um alvo atraente, mas o Ienodonte não era grande o bastante para derrubá-lo. Ele o localizava e começava a persegui-lo. Ele corria e usava os potentes maxilares para agarrar a perna traseira do animal e machucá-la.
Era preciso tomar cuidado para não levar um coice. Ele vinha pelo flanco, onde a pele é mais firme. O rinoceronte começava a perder sangue e enfraquecia. Mas assim que o hienodonte matava a presa, as coisas mudavam. Ele também se tornava um alvo. De olho na refeição estava o temível entelodonte, um animal de 270 quilos e dentes afiados que os estudiosos chamam de porco do inferno. Se você fosse outro animal por perto, quando visse uma dessas coisas, com certeza iria no sentido oposto. O hienodonte tinha o que o entelodonte queria, e nenhum deles estava disposto a dividir. Matar uma presa era fácil para o hienodonte. Com técnicas de caça excepcionais, ele era capaz de capturar o animal que quisesse. Manter a presa era outro problema. O hienodonte não cederia a carcaça pacificamente. Iria querer ficar com aquilo. Havia gasto muita energia para capturar o animal e não iria abrir mão dele. O entelodonte se alimentava basicamente de carniça, e há evidências fósseis encontradas em Dakota do Norte de que esse porco feroz tinha preferência por carne de rinoceronte. Assim, quando o hienodonte matava um rinoceronte, estava correndo perigo. O entelodonte conseguia localizar o rinoceronte morto usando seu olfato extremamente sensível. Posso imaginar um cenário em que o hienodonte matou uma presa e o entelodonte aparece para roubá-la. O hienodonte pode dizer, não, eu vou proteger minha comida. O porco era uma verdadeira ameaça porque seu crânio enorme pesava cerca de 22 quilos. Nessa luta, o entelodonte levava uma grande vantagem no tamanho. O porco tinha 1,20 m de altura e pesava 270 quilos. O hienodonte tinha 90 centímetros de altura e pesava menos de 70 quilos. Embora o hienodonte fosse mais veloz e tivesse dentes mais afiados, os maxilares do porco abriam bastante para esmagar a cabeça do oponente. O Dr. Mallet encontrou evidências de um osso do ombro de um hienodonte que pode ter sido quebrado numa luta com um entelodonte. Está quebrado aqui e o osso do ombro, a escápula, encurtou 30%. O Dr. Mallet imagina que somente um animal poderia causar tal dano a um hienodonte. O ombro de um hienodonte e o crânio de um entelodonte estão na mesma altura. Esta evidência nos dá uma ideia de como teria sido uma batalha entre esses dois predadores. O hienodonte tinha que ser rápido. Ele teria que ficar longe dos maxilares do entelodonte. Se o entelodonte conseguisse abocanhar o hienodonte, a luta estaria acabada. O hienodonte podia ser rápido bastante para causar algum dano, mas o tamanho do porco faria diferença. O entelodonte só precisaria mover o enorme crânio de 22 quilos com aqueles enormes dentes e bang! Fraturaria a escápula. Nesta luta em particular, o hienodonte quase não escapou com vida. A escápula estava fraturada e o animal ainda conseguia se mover, mancando bastante. Os dois cientistas concordam que o hienodonte não tinha como conter um entelodonte faminto. Mas outra evidência demonstra que o hienodonte não tinha medo de caçar porcos jovens. Quando este animal era pequeno, o hienodonte o agarrou pelo focinho. Dá para ver a marca aqui, onde o osso cicatrizou. Tem outra do outro lado, na parte de cima, na frente, na parte de baixo, mais para trás. Ele o agarrou pelo focinho e o sacudiu, mas não o matou.
Como o crânio é de um adulto, a conclusão é de que o jovem entelodonte sobreviveu ao ataque. Pouquíssimos fósseis mostram evidências desses encontros ferozes. Sempre que um osso danificado por um predador é encontrado, é aberta uma importante janela para esse mundo violento. Em 2006, o Dr. John Hogganson iniciou a investigação da morte de um Dinictis, um falso tigre dente de sabre. A maior evidência no caso era um crânio de 30 milhões de anos. Havia marcas de dentes no crânio. Nós então ficamos interessados em saber que animal teria sido capaz de atacar esse felino. O Dinictis era um predador perigoso, com o qual ninguém queria se envolver. Ele possuía grandes dentes de sabre que podiam cortar o pescoço de sua presa. O animal que o matou provavelmente o agarrou por cima ou talvez por baixo do crânio. É bem possível que tenha sido um golpe mortal. Não há sinais de recuperação nessas marcas. Ele não viveu muito tempo depois disso. O Dr. Hogganson trouxe o crânio para o Dr. Jim Martin na Faculdade de Minas, em Rapid City, Dakota do Sul, para comparar as marcas de dentes com uma grande variedade de predadores que ele possui na coleção. Em pouco tempo, 2 dos principais suspeitos são eliminados. Este é o entelodonte. Os dentes são grandes demais. Vamos descartá-lo. Vamos ver esse outro Dinictis para ver se ele seria um concorrente aqui. Achávamos que outro animal da mesma espécie, outro Dinictus, tinha matado este animal. Eu imaginava que uma grande briga de felinos tinha acontecido. Os dentes de sabre do felino não correspondem à largura das marcas no crânio. Com outro suspeito descartado, eles voltam a atenção a um hienodonte. Essas perfurações se encaixam bem com os dentes do hienodonte. As 3 perfurações correspondem aos dentes do hienodonte. De algum modo, o predador de dentes afiados levou a melhor contra o felino. Acho que foi um ataque surpresa. O hienodonte surpreendeu o felino. Porque este seria mais rápido que ele em muitos aspectos. O hienodonte chegou por este lado e mordeu aqui, penetrando a caixa craniana e a órbita também. Um golpe terrível. E então ele rapidamente soltou e mordeu o animal novamente. Evidências fósseis mostram que o hienodonte foi um dos principais predadores durante mais de 20 milhões de anos. Mas no início do Mioceno, cerca de 22 milhões de anos atrás, um novo concorrente entrou em cena: o cão-urso. Esse híbrido feroz, com o corpo do tamanho de um leão, estava prestes a desafiar o hienodonte pelo título de maior predador da América do Norte. Cerca de 20 milhões de anos atrás, o hienodonte evoluiu para sua espécie mais dominante, Hyenodon horridus. Os registros fósseis mostram que este animal era abundante no continente norte-americano. Mas a vida no Mioceno tornou-se difícil para essa fera com maxilares de guilhotina. Inúmeros fatores levaram ao seu desaparecimento, a começar pela mudança climática. Quando falamos da extinção do hienodonte, o mundo em si estava mudando há 20 milhões de anos. O habitat era muito mais aberto. Haviam muitos arbustos, mas as florestas densas em que o hienodonte se desenvolveu eram muito mais escassas.
As temperaturas mais baixas criavam uma paisagem mais aberta que oferecia menos lugares onde se esconder e surpreender as presas. Não só era mais difícil emboscar, mas após milhões de anos de evolução, as presas estavam maiores e mais velozes. 20 milhões de anos atrás, não havia muitos animais que o Ienodonte conseguia capturar. Os camelos, os cavalos, muitos animais que viviam na América do Norte há muito tempo estavam desenvolvendo pernas mais longas, estavam mais rápidos e melhores adaptados para fugir de predadores arcaicos como ele, o Ienodonte. Esses animais mais avançados conseguiam correr mais que o Ienodonte sem gastar mais energia. Esse foi um dos motivos que o levou à extinção. Se um predador gasta mais energia caçando a presa do que obtém ao se alimentar, ele sofre uma perda de energia que reduz sua capacidade de reproduzir. Se o número de descendentes diminui de uma geração a outra, a espécie acaba extinta. Outro fator ambiental foi a transformação da paisagem em savanas. Isso teve um grande impacto nos oreodontes, uma das principais fontes de alimento do Ienodonte. O oreodonte não podia comer gramíneas. Se começasse a comer gramíneas, os dentes iriam desgastar e ele morreria de fome. O mundo mudava drasticamente e o Ienodonte não tinha a capacidade mental para se adaptar. Uma das características marcantes do Ienodonte é essa parte aqui em cima, o neurocórtice. É tão pequeno no Ienodonte que podemos dizer que ele era basicamente movido pelo instinto e por comportamentos estereotipados. Muitas presas rapidamente desenvolviam cérebros maiores, enquanto o cérebro do Ienodonte parou de crescer. Com o passar do tempo, ele ficou para trás na curva da inteligência. É possível que o Ienodonte, por causa do cérebro pequeno, não teve a capacidade mental de se adaptar ao novo comportamento das presas, que agora fugiam dele ao perceberem que ele era um predador. O desaparecimento de boa parte das presas já era ruim, mas 4.800 quilômetros ao norte das Grandes Planícies, uma ameaça ainda maior mudava o mundo do Ienodonte. Pela primeira vez desde o tempo dos dinossauros, calotas de gelo se formavam nos polos. Essas geleiras polares sugavam a água dos oceanos. Com isso, o nível dos mares caiu, formando uma ponte terrestre entre a Rússia e o Alasca. Com o caminho aberto, cães-ursos da Ásia começaram a migrar para a América do Norte. Supõe-se que eles atravessaram a ponte de terra, que não era um grande corredor na época. Teria sido fácil para os animais virem da Sibéria, atravessarem o Estreito de Bering, chegando ao Canadá e às outras partes da América do Norte. O cão-urso era extremamente perigoso. Ele tinha a compleição de um urso e a velocidade e astúcia de um lobo. Quando olhamos de perto esse animal, vemos que devia ser assustador ficar na frente dele. Ele tinha alguns dos maiores caninos que podemos encontrar num predador que já viveu, com exceção do dente de sabre. O Ienodonte teria poucas chances defendendo uma carcaça contra um cão-urso. Um grande Ienodonte como este aqui não chega nem perto dos maiores cães-ursos. Este grande cão-urso aqui era certamente capaz de derrotar qualquer Ienodonte numa luta direta. Quando se tratava de caçar, cães-ursos rapidamente estabeleciam seu domínio. Era um animal muito mais sofisticado que o Ienodonte. Além do fato de que o tamanho grande e as passadas largas lhe permitiam percorrer um terreno muito mais rápido que o Ienodonte. Este animal era capaz de matar qualquer coisa que vivesse em sua época.
O cão-urso matava presas em grande quantidade, tirando a comida da boca do hienodonte. O melhor que o hienodonte podia fazer era ficar com os restos, depois que o cão-urso terminava de se alimentar. E isso não sustentaria sua existência. Existe algo chamado princípio da exclusão competitiva, segundo o qual duas espécies não podem ocupar o mesmo nicho ecológico ao mesmo tempo. É como ter dois McDonald's lado a lado na mesma rua. Eles vão explorar a mesma base de clientes e terão que se fundir ou vão acabar falindo. O aumento da população de cães-ursos pôs o último prego no caixão do hienodonte. Os hienodontes desapareceram na mesma época que os cães-ursos surgiram. Por isso é razoável pensar que esses predadores modernos muito velozes e eficazes levaram os hienodontes à extinção. Basicamente, o hienodonte tornou-se obsoleto. Ele deixou de ser útil e foi substituído por carnívoros maiores, mais rápidos e mais inteligentes como lobos e felinos. A maior parte das espécies de mamíferos não dura mais que 5 milhões de anos. O hienodonte conseguiu sobreviver por mais de 10 milhões de anos. Essa fera incrível conseguiu prosperar e dominar seu mundo usando a força do maxilar. O motivo para seu domínio eram esses maxilares. O hienodonte tinha os maxilares mais fortes entre os animais de sua época. Comparado com os outros, este animal tinha uma força incrível. O hienodonte mordia mais forte do que qualquer animal vivo atualmente. O hienodonte criou um reino de terror usando apenas a cabeça. Ele dominava com esta arma letal capaz de matar uma presa em poucos segundos. Sua mordida poderosa deixou uma marca na história que jamais será superada. Versão Marshmallow São Paulo.